Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cuidando de Quem Cuida, uma ação desenvolvida pelo Programa de Atendimento Especial, promovida pelo Serviço de Assistência Social da Marinha. Eu sou a primeiro-tenente, RM2 do quadro técnico Patrícia, e em nome da diretora do SASME, agradeço a presença de todos que se disponibilizaram nesta tarde a compartilhar conosco da segunda ação do projeto realizada este ano. A primeira aconteceu no mês passado, onde falamos sobre a Síndrome de Down. E hoje, o tema que será abordado foi escolhido em virtude do Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que foi celebrado neste mês, no dia 2 de abril. E para falar sobre o tema, nós contaremos com a presença de duas conselheiras do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro. São elas Camila Mourão e Holanda Machado. Sejam muito bem-vindas. Eu gostaria de dizer que é um prazer ter as duas conosco nesta live. O espaço é de vocês e fiquem à vontade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, gente. Muito obrigada aí pelo convite também, né? E acho muito importante essa iniciativa, né, de trazer informação, né, sobre os temas como esses, né, principalmente do autismo, que é tão pouco conhecido efetivamente, né? Boa tarde. Boa tarde. Podem ficar à vontade, tá? O espaço é de vocês agora. Meu nome é Camila Mourão, eu sou mãe de uma criança autista de 10 anos, Noah. Meu filho faz atendimento na rede de saúde mental, também faz terapias, e eu praticamente fui conhecendo o autismo através dele, né? Então, são muitos desafios. Então, hoje a gente escolheu como tema para poder falar os mitos e realidades sobre o autismo na sociedade, porque há muitas coisas que são faladas, muita informação boa, mas também muita informação ruim, e infelizmente que vai levando as famílias ao erro. E é muito importante o protagonismo dos familiares no cuidado da pessoa com autismo. E aí, sempre lembrando, né, acho que o mais importante quando a gente pensa em autismo é pensar que são pessoas que nascem, crescem, formam família. Então, sim, temos autistas bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. E todos eles estarão na sociedade, precisarão de ajuda e apoio, cada um com seu nível de suporte, né? O autismo, ele não é uma doença, ele é um transtorno do espectro autista. Ele é classificado por níveis, né? Hoje a gente chama de grau 1, grau 2 e grau 3, de acordo com o nível de suporte que a pessoa necessita. O fato de ser alguma coisa que perguntam muito, né, Yolanda, então ele é autista leve, muita essa fala que a gente escuta, né, autista leve, então não tem problemas, não tem crises, está tudo certo? Não, não é verdade. Todos eles têm suas dificuldades, também têm crises. Mais importante, enquanto familiares, é a gente tentar absorver o máximo de conhecimento possível, não só da parte técnica, que é importante também para a gente poder ajudar, mas no cotidiano, no dia a dia, para que a gente possa garantir a eles realmente um cuidado com qualidade, com cidadania, que eles possam estar na vida, estar na cidade, e eles poderem desenvolver a autonomia deles da melhor forma possível. E aí hoje a gente vai falar assim, um pouco da nossa experiência enquanto mãe, né? E também foi isso também que nos levou ao caminho do CONDEF, né? Que é o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro, que é um caminho que a gente vem trilhando de militância há bastante tempo. A gente foi vendo que era necessário a nossos filhos terem voz, terem vez, né? Então, por isso que a gente tomou essa iniciativa de estar na militância, né? A gente já está há bastante tempo na militância. E muito, na nossa primeira militância foi enquanto mães, né? Enquanto mães de uma pessoa com deficiência, essa foi a nossa primeira bandeira, e para defender os nossos filhos e entender, assim, que eles precisam ser ouvidos, eles são pessoas, eles têm suas dificuldades, sim, mas também têm muito mais potencialidade, né? E potencialidades que devem ser desenvolvidas, a gente não só focar nas coisas ruins. A gente sabe que quando a pessoa inicia a vida, quando descobre, principalmente quando recebe, né, a notícia do diagnóstico, até antes do diagnóstico, quando começa aquela desconfiança,
muitas pessoas falam do luto, né? Hoje em dia eu já tenho uma outra visão, não vejo mais como um luto, mas acho que um marco na vida da pessoa, né? Porque eu acho que o luto remete muito à morte, né? Acho que se a gente for pensar em morte, só se for morte de uma idealização que a gente fez de filho, mas tudo na nossa vida é assim. A gente cria, às vezes, expectativa para uma coisa, e o que eu posso dizer, assim, enquanto mãe, depois de tantos desafios que eu passei, é o seguinte, por maior que sejam os desafios, muitas vezes, eles surpreendem a gente com coisas muito melhores do que a gente imaginava. O importante é não desistir. E a gente quer falar um pouquinho sobre como é que é no cotidiano, né, da nossa vida, porque nós trabalhamos, nós temos militamos, né, e cuidamos deles, somos mulheres, também temos problemas, também temos questões de saúde. Como é que a gente lida com tudo isso, né? A nossa vida não parou, pelo contrário, a gente teve que se reorganizar, se reinventar para poder ajudar com eles a construir um caminho, para que eles pudessem estar bem em sociedade. Yolanda, acho que você fala melhor do que ninguém da questão dos mitos, né? Eu acho que talvez a gente possa aí pensar, o principal agora, ainda mais que a gente está numa nova campanha aí da vacina, né? Acho que o primeiro mito de falar sobre a questão das vacinas e o autismo, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. Iniciar, né? Isso. Você consegue me ouvir bem, Camilinha? Tá me ouvindo bem? Tá, beleza. Então, assim, vou tirar uns minutinhos só para me apresentar também, né? Meu nome é Yolanda Machado, eu sou mãe também de um menino autista de 12 anos, ele tem 12 anos hoje, o nome dele é Heitor, né? Eu conheci Camilinha, foi um presente, né? Essa nossa amizade aí de tanto tempo, já de 2016, eu acho, né? E a gente se conheceu dentro do serviço, né? Numa das reuniões que o serviço sempre faz reuniões com os pais, né? Juntando todos os pais dos usuários do serviço. E numa das reuniões a gente se conheceu, viu que a gente tinha as mesmas demandas, né? As mesmas questões. E aí fomos nos estreitando. E foi assim um presente, né? Uma alegria muito grande poder estar dividindo. E sou uma mulher negra, uso óculos, meu cabelo é trançado, né? Comprido, tô com uma blusa branca, atrás de mim tem uma parede também branca, né? E é isso, né? Para tentar dar um pouco de acessibilidade às pessoas que porventura venham assistir, tem alguma deficiência no campo visual, né? Então, aí voltando para a questão do autismo e essa questão de lidar com isso, né, os mitos, né? A gente já começa a lidar com os mitos assim que a gente recebe o diagnóstico mesmo, né? Camilinha falou dessa questão do luto, isso já é um grande mito, né? Porque o que acontece? A desinformação que as famílias, no modo geral, têm sobre a questão do autismo, já trazem essa sensação de luto, né, que a gente ouve muito as mães falarem, ai, passei uma semana chorando, ai, eu fiquei de luto, estou de luto pelo meu filho ator. E aí a gente tenta conversar, né, não, mas poxa, seu filho está vivo, está, né, saudável, porque ele não é doente, ele não tem uma doença, ele tem uma condição neurológica, né, do neurodesenvolvimento, que traz algumas especificidades na maneira dele lidar com a vida em si, né, dele estar no mundo. Na verdade, o autismo é isso, é uma maneira de estar no mundo que é diferenciada. Mas se a gente for parar para pensar, cada um de nós, seres humanos, né, temos uma maneira diferenciada de estar no mundo, né? Ninguém vive sua experiência de vida como o outro, né? Cada um de nós é particular, é especial, à sua própria maneira, né? É específico. E o autismo é isso. Tanto que a gente também tem que, às vezes, driblar um outro mito, que as pessoas, é autista? Então é aquele estereótipo, né? É aquela criança que fica se sacudindo, é aquela criança que não fala, que não olha nos olhos, que não. É a criança que praticamente não pode nada. É a criança que não gosta, que não expressa carinho, é a criança que não se relaciona, né? E aí já vem esse outro mito que a gente tem que, né, contornar, né, e tentar derrubar para poder que essa pessoa, tanto a pessoa que vive com autismo quanto a família dessa pessoa, possa
ter uma vida de qualidade, né? Então, assim, são muitas minúcias, né? A gente tem, antes da gente chegar a essa nova classificação, que é transtorno do neurodesenvolvimento, e fazer essa nova classificação, não gosto muito dessa palavra, mas acaba sendo, que é a questão do nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3, antes se falava em espectro, né? Era um espectro. Por quê? Justamente por isso, porque nem todo autista está no mundo da mesma maneira, dentro da sua característica, né, dentro da sua condição de autista, né. O que a gente sabe é que, como é uma questão neurológica, né, uma questão que está centrada nas conexões neurais, a gente tem certeza de uma coisa: é uma pessoa que tem o seu sistema límbico, né, funcionando de uma maneira diferente da nossa, fora outras conexões que não são feitas, né? Mas como eu não sou da saúde, eu não posso falar sobre isso, né? Eu posso só dar aquele ganchinho para a gente poder já ter uma ideia do que é. Né? Então, essa pessoa tem uma maneira de enxergar as coisas, de perceber as coisas e de tentar expressar essas coisas que ela percebe diferenciada. Né? Por exemplo, tanto Camila quanto eu, nossos filhos estão nessa questão do nível 1 de suporte, né? E a Camilinha falou muito bem que às vezes a pessoa fala assim, mas ele é leve, tranquilinho, né? Que bom, né? Que ele é leve, facilita para você. Não facilita, porque ele não deixa de ser autista por ser nível 1 de suporte. Qual é a diferença? Ele é nível 1 de suporte, por quê? Porque ele tem uma maior adaptabilidade, por assim dizer, usando uma palavra muito ruim, né? Ele tem um nível de limitação, ou melhor, um nível de funcionalidade melhor, né? Ele tem funcionalidades que o permitem estar na vida um pouco mais abrangentemente, com um pouquinho mais de facilidade. Ele precisa de poucas adaptações, de poucas ferramentas, mas ele precisa de estratégias, né? Ele precisa de estratégias para estar nessa interação. Ele precisa, sim, de pouquíssimas adaptações, pouquíssimas coisas que precisam ser contornadas para que essa pessoa possa estar na vida, né? Na maioria das vezes é considerado no nível de suporte um autista que é oral, né? Mas isso não quer dizer que aquele autista saiba se comunicar, né? Porque a gente também cai nesse outro mito que, não, ele fala, primeiro, não é autista, falou, não é autista. A gente ouve tanto isso, né, Camilinha? Falou, olhou no olho, não é autista. Não está se sacudindo, não é autista. Né? Sou autista. Pois é, né? Então, assim, a gente tem que ficar contornando sempre essas incongruências, essas faltas de informação que as pessoas têm, porque elas ficam muito focadas naquela pessoa que é um autista nível 3 de suporte, que realmente é uma pessoa que requer mais adaptações, mais suportes, tem um nível de funcionalidade mais restrito, né? Não é que seja melhor, pior, ele é mais restrito. Ele vai lidar com as coisas de uma maneira um pouco mais difícil, né? Também é outra palavra que eu não gosto de falar, mas na falta de uma palavra melhor, né? Ele vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com determinadas situações. Porque isso inclusive, fala muito da gradação não é da gradação daquilo que aquela pessoa aguenta. Por exemplo, meu filho, ele tem hipersensibilidade a sons, mas não são todos os sons que incomodam a ele. Tem coisas que ele aguenta, tem coisas que ele realmente não suporta, né? Então, assim, a pessoa... E vai mudando conforme o tempo passa. E também tem aquela questão que a gente... Desculpa, Camilinha, você estava falando, eu não estava te ouvindo. Você quer complementar alguma coisa? Que isso também vai se alterando, né? Então, ele pode ter uma determinada comorbidade, uma determinada sensibilidade, e aquilo vai mudando de acordo com cada fase da vida deles, é um novo desafio, né? A gente Exatamente. não pode dizer, não vai ser eternamente da mesma forma.
cada um é muita singularidade, né? O autismo, a gente tem muito essa questão da singularidade. E ela vai sendo trabalhada com o tempo, né, Yolanda? A cada tempo que eles vão passando, os desafios vão mudando. Às vezes eles melhoram de um lado, aí tem outras questões que são mais desafiadoras do outro, e assim a gente vai levando. É porque, na verdade, é um ser humano em formação, né? Acho que às vezes o que falta as pessoas compreenderem é mais ou menos isso, né? É um ser humano em formação, como todos nós. A gente, quando nasce, a gente nasce sem saber falar, a gente nasce sem saber andar, a gente nasce enxergando muito pouco, né? A gente não, nasce até sem saber respirar, que o médico, né? O médico que nos traz ao mundo, ele tem que dar aquela forcinha, né? Para o nosso pulmão se encher de ar e a gente aprender a respirar, né? Então, assim, a gente vai aprendendo sempre. E com o autismo, é um aprendizado mais intenso. É isso que também eu queria pontuar. É um aprendizado mais intenso. Por quê? Porque há necessidade de orientar e ressignificar o tempo inteiro, né, Camilinha? A gente está sempre orientando e ressignificando alguma coisa, mostrando para eles, porque é uma coisa também interessante, uma coisa que associam muito, a pessoa é autista, então ela não consegue aprender. Ela tem déficit cognitivo, não aprende, ela não vai desenvolver, não é inteligente. Yolanda, porque a gente só vai conhecer as possibilidades deles a partir do momento que a gente também vai aceitando e topando esses desafios, né? Então, às vezes, eles nos surpreendem. Uhum. A gente não dá a oportunidade deles aprenderem, ensinar, quando que eles vão aprender? Realmente, eles não vão aprender nunca. Exatamente. É a mesma coisa na nossa vida, independente de ser uma criança autista ou não. Se você tem um objetivo, você não dá o primeiro passo para você correr atrás desse objetivo, você pode ser autista ou não ser autista, você não vai chegar lá. Né? Se não houver suporte, se não houver orientação, estímulo, não dá 2 passos, né, amiga? Exatamente. O meu filho também, ele é grau 1, né? Ele hoje, ele fala, mas nem tudo ele consegue expressar, né? Não necessariamente ele consegue expressar tudo aquilo também que ele necessita. Ele fala, como a Yolanda falou, ele é verbal, mas nem tudo ele consegue expressar. Para ele conseguir expressar os sentimentos dele, muitas vezes ele tem dificuldade, né? Então, assim, a gente vai utilizando as estratégias bem juntinho com os terapeutas, porque isso, gente, é um trabalho muito importante. O terapeuta sozinho não faz milagre, a escola sozinha não faz milagre, é uma equipe, né? Então, a família tem que ter equipe junto com os terapeutas, junto com a escola, junto com a sociedade, inclusive, para que eles consigam realmente estar na vida, né? Possam estar na vida com qualidade. Então, o que acontece também, a Camilinha tocou num ponto muito importante. A gente sempre fala que o tratamento, né, o trabalho com a pessoa autista é multidisciplinar. E esse multidisciplinar, ele é um pouco mais abrangente, porque ele é intersetorial, né, como ela falou. Não é só para a escola resolver, não é só para o terapeuta ou os serviços que fazem os atendimentos, porque também tem mais de um serviço fazendo atendimento, porque também não é só um atendimento que vai dar conta disso, né? São vários lugares que a gente leva nossos filhos para vários tipos de atendimentos diferentes, né? E não é só a família que vai dar conta, são todos esses espaços. E outra coisa, né, uma vez, há muito tempo atrás, a gente num debate dentro do serviço, acho que a Camilinha vai lembrar disso, falando sobre a questão da gratuidade, né, gratuidade em transporte, essas coisas, e aí as pessoas dizem, mas por que tem que ter gratuidade? Né? A gratuidade é justamente para possibilitar que aquela pessoa esteja na vida. Não é, sabe, não é que seja um privilégio, né? É mais uma terapêutica para aquela pessoa, né? Porque não é para facilitar que a pessoa vá ao serviço de atendimento em saúde. É também para a pessoa ir no museu, é para a pessoa ir no cinema, é para a pessoa ir na praia, ir na pracinha, e estar na vida, né? Porque qual é a dificuldade primordial da pessoa autista?
né? É essa questão da interação, de como me relacionar, de como me comunicar, de como me expressar. Se eu não consigo estar nos ambientes onde há pessoas variadas de todos os tipos, com todas as formas de estar no mundo, como é que eu vou aprender a estar também nesse mundo, né? Então, assim, algumas coisas, né, que a gente às vezes, mas para que tem que ter isso, né? É para isso, para facilitar que a pessoa tenha acesso. E isso não é só na questão do autismo, em todas as deficiências, né? Por que a pessoa surda precisa da Libras, né? Para ela ter acesso, para ela poder estar na vida. Por que a pessoa cega precisa, né, das adaptações, seja o braille, seja o piso tátil, seja a bengala, o cão-guia, para que ela possa estar na vida. São essas as ferramentas, né, para trazer equidade, para trazer acessibilidade, né? E a gente fala muito de inclusão, né? E inclusão é isso, é garantir que essas pessoas estejam no mundo, em todos os seus níveis, né, de forma equânime, com equidade, né, não é só igualdade, né, é mais que isso. Você está falando da questão da pessoa estar na vida, né, que é um trabalho que tem que ser feito não só com o próprio autista, mas com a família. Eu faço atendimento de famílias, né? Então, assim, o que eu vejo demais, e a Yolanda também já tem muita experiência nisso, é a da dificuldade das famílias de conseguirem estar com as pessoas na sociedade e as pessoas com deficiência de maneira geral. Numa ideia de que não, elas não conseguem estar nesses espaços, elas não devem estar nesses espaços. O meu filho não consegue ir num parquinho, ele não consegue ir ao shopping, ele não consegue ir ao cinema, né? E assim, gente, tudo é etapa, eles precisam realmente dos desafios. É claro que a gente vai ponderando o desafio, tem que ser com cuidado, com planejamento, mas eles precisam estar, porque senão eles nunca vão conseguir chegar numa etapa. A gente tem que buscar, né, enquanto familiares, o máximo de autonomia possível. Então, a gente vai fazer estimulação em casa, a gente vai trabalhar junto com os terapeutas, mas a gente também, principalmente, a gente precisa se organizar para o cotidiano, né? Conseguir saber aprender, utilizar os modais, eles saberem como aprender até pegar o Uber, gente. Meu filho aprendeu a pegar o Uber, ele sabe pegar o Uber, ele não vai sozinho, ele vai acompanhado, mas é importante para a vida dele, né? Então, isso aí, a família também precisa se estruturar, porque, assim, às vezes o familiar fica muito com essa coisa, mas o meu filho, minha filha é autista, não vai conseguir, porque ele grita, porque ele se movimenta, ele faz os times dele, né? Ele tem um tempo de tolerância dele? Tem, todos eles têm, mas a gente também precisa se organizar para fazer o máximo possível para que eles estejam, porque nesses espaços é na vida que eles vão também se desenvolvendo, né? É assim, só para dar um exemplo para vocês, meu filho, quando ele era pequeno, ele às vezes não conseguia ficar 10 minutos no parquinho. E às vezes eu demorava meia hora só para chegar no parquinho, porque às vezes ele não aguentava ficar 10 minutos, né? Mas aos pouquinhos eu fui levando, fui observando o que dava um gatilho para ele para uma crise, por que ele não conseguia. Aos pouquinhos eu fui proporcionando a ele momentos e oportunidades dele ter essa interação com outras pessoas. Aos poucos, com as terapias, ele foi conseguindo se adaptar para certos espaços que eu também, alguns momentos, eu preciso também adaptar. A gente tem que adaptar também, né, Yolanda? Às vezes nós, famílias, temos que criar estratégias, né, de estar com eles na cidade. Então, seja você sair, às vezes, com um abafador de ouvido, às vezes, para criança que tem maior sensibilidade. Meu filho, por exemplo, tem muita sensibilidade no metrô. Apesar do metrô ter uma estrutura boa, ele tem muita sensibilidade no metrô. Então, o que eu faço? Toda vez que eu vou pegar metrô com ele, o que eu faço? Eu tenho uma bolsinha, eu tenho um abafador, eu tenho uma máscara para colocar na vista quando ele está muito agitado por conta da luz. Eu ando com óculos escuro, nem que seja um colorido bem divertido, assim, para ele poder usar, mas para poder diminuir o estímulo. Eu levo brinquedos, às vezes um bonequinho, um bichinho fofinho, para ele apertar na hora de uma ansiedade, para ele não chegar a se machucar ou machucar o outro. Então, assim, são estratégias que, ao longo da nossa vida, né, a gente observando o nosso próprio filho, porque ninguém melhor do que a gente para conhecer o nosso próprio filho,
para criar essas estratégias, né, Yolanda? Para eles estarem na vida, né? É claro que a gente sabe que tem os dias que eles não estão bem, a gente sabe, olha, hoje realmente não é possível sair, a gente não vai forçar, a gente que a criança está em crise, não vai sair com ela para um local que vai deixar ela pior, né? Mas assim, no momento que ela está bem, a gente também tentar se esforçar, e é um esforço muito grande, que nós que passamos a maior parte do tempo, né, Yolanda, com eles, então somos nós que também temos que ir criando estratégias, né, dentro de casa, para nossa rotina mesmo, né? Estratégias, inclusive, que modificam a família, modificam o nosso dia a dia. A gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto avô, a gente tem que se organizar dentro de casa, dentro da nossa rotina, para também conseguir se adaptar às necessidades dele. Né? Não é que a gente vai tutelar o nosso filho, ser o reizinho da casa. Não, a autoridade é nossa. Mas a gente precisa também se organizar. Né? Eu sei que a criança tem uma determinada necessidade que vai demandar mais tempo para sair de casa, para ir para a escola, para ir para alguma atividade. A gente vai ter que começar antes essa atividade. A gente vai ter que criar estratégias, né? A gente conversa muito sobre isso, né? De estratégias que a gente está fazendo no dia a dia para tentar, né, diminuir os impactos, né? De, às vezes, um dia que eles estão mais agitados, né? E eu tenho um lema, eu converso muito com a Yolanda sobre lema, gente. Um dia de cada vez. O que é possível hoje? Né? A gente parar com esse romantismo da maternidade, da maternidade de uma forma geral, de que a gente tem que ser super mulher, super pai, tem que aguentar tudo, tem que ser perfeito. Não, o foco são eles, né? Eles são mais importantes. Então, só acho que a gente faz muito isso, né, Yolanda? Não, assim, e você tocou num ponto muito importante, Camila, porque, assim, nessa sua fala a gente já consegue ver mais duas questões, né? Primeiro que as pessoas insistem em colocar a gente num pedestal de, não, você é super mãe, se você tem um filho autista é porque você aguenta, é porque você vai dar conta, é porque você é uma mulher forte. Não, a gente não é mulher forte. A gente é frágil, a gente cuida porque a gente ama e porque a gente pensa no amanhã, porque a gente não vai ser eterna, a gente não está aqui para a vida toda, a gente vai chegar uma hora que a gente vai morrer e os nossos filhos vão ter que seguir com a vida. E aí como é que segue com a vida sem autonomia, né, Camilinha? Sem saber estar no mundo. E é isso que a gente trabalha. É isso que a gente trabalha um dia de cada vez, né? Um diazinho por vez. Trabalhando, e aí aquela outra coisa importante que, por exemplo, outro mito também que a gente tem, além dessa questão de mãe guerreira, né? Outro mito que a gente tem no autismo é o seguinte: não, ele não consegue, então ele não consegue, ponto. É verdade. Pra gente, eles criam um estereótipo, quer dizer, eles Exato. Tem o estereótipo do anjo azul e nós somos o estereótipo da Nós somos as mulheres maravilhas. Não somos. A gente erra pra caramba. Por quê? Porque a gente está aprendendo. Uma vez eu vi uma mãe amiga nossa, Alessandra, falando: gente, eu não fiz curso para ser mãe de autista, né? E o filho dela ainda tem outras condições além do autismo, né? Então, assim, eu quando recebi meu filho no braço, eu não sabia absolutamente nada. Eu tive que correr atrás do prejuízo. E é o que a gente faz todo dia, a gente corre atrás do prejuízo, né? E eu tenho uma outra, a gente vive lembrando das mães e familiares que cuidam, né? Porque é uma rede, né? Se a gente não tiver essa rede, a gente não consegue também. Uma outra amiga nossa, que também é uma cuidadora, ela cuida da irmã também, que já é adulta hoje, tem uma outra condição que não é autismo. E ela diz pra gente: a gente é um CAPS 3, a gente é um CAPS 3, a gente é o serviço 24 horas. Porque é a gente que segura a crise, é a gente que segura um domingo que dá aquele, né? Entendeu? Dá tudo errado e é a gente que tem que segurar, a gente não tem nada aberto, né? Então, assim, as mães... A gente fica doente, né, Yolanda? A gente fica doente. Eu me lembro que quando eu tive chikungunya, Heitor devia ter uns 6 anos, se não me engano, 6, 7 anos. Ele que cuidou de mim. Ele foi comigo na UPA, voltou comigo da UPA e ficou lá cuidando da mãe jogada, que não conseguia me mexer, né? Então, assim, é isso. O cuidado não é restrito
E não é para aquela pessoa forte. Não, o cuidado é para a pessoa que vai ter que fazer. Porque não tem outra, tem que cuidar, né? O cuidado é para todos. Desculpa, deixa eu só finalizar, senão eu esqueço. Desculpa, Camilinha. E o cuidado não é apenas para a mãe. Tem os maridos. E o que a gente mais vê é marido descobre, recebe o diagnóstico do filho e desaparece. Ele primeiro que não aceita, não, meu filho é autista não, de jeito nenhum. E mesmo não aceitando, né, também não está ali para ajudar. Ele se manda e aquela mãe fica sozinha e aquela situação que já era ruim, né, difícil, fica quase que insuportável, né? A gente toda hora recebe relatos muito tristes de mães de crianças autistas que suicidam porque não tem suporte, não tem amparo, não tem informação. E por isso que é importante essa conversa que a gente está tendo aqui hoje, de falar dessas coisas, né? De mostrar que não é um mundo azul, não são anjos, entendeu? Mas também não são impossíveis, são viáveis, são pessoas, né? Não são mulheres de ferro, não, são mulheres que estão ali correndo atrás, que estão tentando dar o seu melhor, mas que também precisam de suporte. Uma coisa que acho que a Camila falou no comecinho foi justamente essa questão do protagonismo, né? E o protagonismo também passa pelo suporte. Você tem que ouvir aquela pessoa para que ela possa expressar as suas necessidades, as suas fragilidades, né? Para você poder dar suporte, dar informação que ela precisa, porque o tanto de mãe que não tem informações básicas, né? As coisas mais básicas de saber que seu filho não é um caso perdido, só isso. Acho que se o terapeuta que dá o diagnóstico dissesse, olha, mas não é um caso perdido não, tá? A gente vai caminhar junto. Nossa, aquela mãe já saía do consultório feliz da vida, né? Porque o que muitas mães dizem pra gente, tirar o chão dos meus pés. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. E aí a gente vê mãe que não sai com o filho, que era outra coisa que eu queria falar, dessa coisa que Camila falou, né, de estar no mundo. Tem mãe que não sai com o filho. A gente conhece relatos de crianças que não vêm em rua. Porque a mãe tem medo de levar a criança na rua. Por quê? Porque quando vai na rua, calha da criança ter uma crise, né? São milhares de olhares em cima daquela mãe e daquela criança. Ah, isso é mimo, isso é malcriação. Ah, essa mãe não controla essa criança, né? É muito julgamento, pouca informação e pouco acolhimento, né? Era isso também que eu queria finalizar. Mas fala aí, Camilinha, que você queria trazer alguma coisa? Eu ia trazer um pouco do que você está falando, né, da questão. Esses medos passam muito pela questão de falta de informação, como a Yolanda falou, e muito da falta de rede de apoio, né, e da importância da rede de apoio, que é uma coisa que hoje a Yolanda e eu temos de bem estruturada, mas algo que foi conquistado, né? Então, assim, hoje nós temos uma rede de apoio, mas muitas famílias não têm rede de apoio, então elas se isolam, elas ficam com medo, né? São muitos dedos para apontar para julgar esse familiar e muita pouca mão para ajudar esse familiar, né? A buscar informação, a buscar ajuda. E essa rede de apoio ela é extremamente importante. A rede de apoio ela não é só o terapeuta, não é só a escola, mas pessoas que têm ali as mesmas experiências, né, como nós temos, as mesmas experiências de luta com a pessoa com autismo, para que justamente a gente vá criando estratégias, né, no dia a dia, e ver que é possível. Muitas vezes elas precisam literalmente, né, Yolanda, que a gente pegue na mão e fale assim, não, vamos fazer um programa juntos para você ver que é possível e cada um toma conta do filho do outro, e assim a gente consegue se colocar no mundo e as crianças ficam tão felizes e elas também muitas vezes se isolam, né? A gente sabe de muitos casos de mãe solo que tem que encarar toda a realidade do dia a dia com as crianças sozinha, né? São poucos casos, né, que os pais consigam chegar junto para poder acompanhar ali o tratamento da criança e a vida da criança como toda uma pessoa, antes de qualquer coisa uma pessoa. E elas têm esse medo do julgamento, dos olhares, já estão muito fragilizadas, muito adoecidas, gente, muitos casos de suicídio que a gente conhece de mães de pessoas com deficiência, porque realmente não aguentaram a barra, não tiveram apoio, não tiveram
alguém que realmente pegasse pela mão e levasse para ajudar no acompanhamento, né? Nós também não somos de ferro, nós também tivemos fases ruins, muito ruins, adoecemos também. Só que, assim, quando a rede de apoio ela serve para isso, quando uma está mal no momento, a outra está bem, a outra que está bem ajuda a que está mal. E assim vice-versa. E assim a gente vai se apoiando, e assim a gente vai levando o nosso dia a dia. Né? Então, assim, nós estudamos, nós trabalhamos, nós cuidamos de casa, nós saímos, né, Yolanda, temos nossa vida. Ah, mas como é que vocês conseguem isso? Com muita luta, com muita organização também, né? A gente precisa de uma organização para isso. Então, eu vou dar um exemplo muito simples para vocês, que eu acho que, assim, é muito fácil falar, mas às vezes a pessoa fala assim, ah, isso não cabe dentro da minha realidade, mas são exemplos. Eu sempre faço formação permanente, Yolanda também, e aí uma estratégia que eu utilizei, por exemplo, né, com o meu filho na minha casa, com o meu filho, utilizei o esquema das mochilinhas, porque minha vida era uma correria, então eu vivi esquecendo de colocar alguma coisa que às vezes era essencial na bolsa dele, depois ficava louca com ele na rua, quando ele tinha uma crise, eu precisava de alguma coisa, foi uma estratégia de mãe, gente, não foi ninguém que sentou, me ensinou, uma estratégia das mochilinhas, de me organizar uma mochilinha para cada coisa, uma mochila para terapia, uma mochila para escola, uma mochila para passeio, e ali eu poupo tempo em me preocupar com o que eu tenho que levar, né? E uma outra estratégia também foi coisas eletrônicas ou elétricas que facilitem a minha vida para que eu possa estudar, né? Quando eu faço minhas compras de mercado, eu já faço a compra de mercado pensando num dia de crise, né? Então eu tenho aqueles alimentos que eu consigo fazer para um dia tranquilo, que ele está bem, e eu tenho aqueles pratos rápidos para aquele dia que ele não está bem, ou que eu também não esteja bem. Né? Então, acho que isso é você pensar o seu cotidiano, do cuidado, não só da pessoa com autismo, mas do seu cuidado enquanto família, enquanto mulher, enquanto pessoa, baseado na realidade, gente. Porque foi o que a Yolanda falou, a vida continua, a gente recebe o diagnóstico, a vida continua, a nossa vida continua, deles continuam, mas, assim, é muito importante a gente ter esse pé no chão, né, de que a gente realmente cria estratégias. Como é que a gente inventa essas estratégias? Trocando experiência, né? Conversando, passando por desafio. E aí, como é que você teve essa situação? Eu também passei. Como é que você resolveu isso, né? Quanto que a gente aprende com os desafios de outras mães, de outros pais, de outros familiares? Quanto que a gente cresce? Então, essa troca, estar na vida, quando a gente fala do autista, do familiar, ele está na sociedade, é importante não só enquanto direito, né? Mas enquanto pessoa, ser humano mesmo, enquanto sobrevivência, né? Porque se você não conhece o outro, se você não troca experiência com o outro, você não interage com o outro, você não consegue aprender, não consegue crescer. Então, a gente tem nossos altos e baixos, mas a gente não pode ter medo, né, Yolanda? E, assim, o que a gente conseguiu se fortalecer, muitas vezes, foi com a força do outro. Às vezes, não é na minha família que eu vou conseguir ter apoio, mas eu tenho apoio na família daquele outro, que também passa a mesma situação, né? Que consegue ter o mesmo olhar de vida que a gente, né? Então, hoje a gente pensou muito assim, não entrar tanto em coisas técnicas, mas realmente do cotidiano, né? Ter o pé no chão da realidade que a gente vive, né? Enquanto experiência. Eu fico muito à vontade para, se vocês quiserem fazer contato depois, o pessoal deixar mensagens depois para tirar dúvidas, a gente se coloca à disposição para responder todas. Eu acho que é importante também fazer novas amizades, né, Yolanda? É sempre bom a gente fazer amizade com outras famílias e no momento que a gente esteve fraca, teve familiares que nos fortaleceram. Então, hoje que a gente está um pouquinho mais cascuda, né? De tantos desafios, a gente também se coloca à disposição para vocês. Uma coisinha que eu queria só finalizar também aqui, que eu acho muito importante, é que, além de tudo isso que a gente falou, né, o que ajuda muito também nesse manejo, né, são essas atividades extras, né, que a gente fala além do tratamento, né, que a gente fala, não é só o tratamento, não é só a escola, não é só a família chegar e dizer, as estratégias não brotam, elas vão sendo construídas. E como é que elas vão ser construídas? Na tentativa,
né? Eu me lembro, aproveitar que Camilinha deu um exemplo, eu me lembro a primeira vez que eu levei Heitor no Parque Lage. Heitor, a dificuldade do Heitor é relacional, sempre foi. Ele chegava na pracinha de bairro, né, rosnando para as outras crianças. Ele nunca conseguiu se relacionar. Hoje, ele chega na pracinha puxando a criança para brincar. E ele tem, assim, carinho especial pelas crianças mais novas que ele. Aí ele quer cuidar, quer pegar no colo. Eu falei, meu filho, vai deixar essa criança cair no chão, pelo amor de Deus. E aí, a primeira vez que ele foi no Parque Lage, eu levei porque ele gosta muito de estar nesses lugares, né? Faz bem para ele, né? Além do exercício. Quando ele entrou pela entrada principal e viu o parquinho cheio de crianças, ele falou, vamos embora, não quero entrar aqui. Por quê? Porque ele viu aquele monte de criança e a primeira coisa que ele fez foi rejeitar aquilo. Porque é barulho, é um monte de criança, ele não sabe se relacionar. Então ele falou, não quero. Eu falei, filho, poxa, vamos experimentar, você nunca veio, a gente dá aquela conversada, tenta trazer um pouco, né, da razão, porque eles também são muito racionais. Não teve jeito. Aí o que eu fiz? Entrei pelo estacionamento, pela parte onde entram os carros. Né? Entramos, ele entrou, começou a ver a floresta, começou a ver as trilhas, ele entrava na trilha e dizia, me sigam, é o lugar que ele mais gosta hoje, né? Então assim, é isso que é construir estratégia. Na hora do pega pra capar, na hora que você fala, ai meu Deus, no meio da crise você fala, o que eu vou fazer agora? Parar, refletir, esquecer o julgamento das outras pessoas, porque as pessoas vão julgar sim, né? Então esquecer o julgamento das outras pessoas, pensar, sabe, respirar e dizer, o que eu posso fazer agora pelo meu filho? Ou pelo meu irmão, ou pela minha mãe, ou pelo meu pai, né? Porque também nem sempre é só filho, né? As pessoas crescem, né? Então, assim, é a gente ter esse olhar aberto, né? Ter essa percepção de que é uma pessoa, como todas as outras pessoas, que tem, sim, suas características, suas especificidades, mas que tudo isso pode ser trabalhado, né? Acho que o mais importante é isso. E assim, eu digo muito para as mães, cara, faz uma carteirinha do SESC, leva teu filho para uma natação, para um esporte, vai fazer karatê, capoeira, jiu-jitsu, porque isso também ajuda a eles, nessa interação, inclusive, em saber que existem regras, né? Aprender a lidar com as regras, com as situações. Então era isso, né? Não sei se Camelinha tem mais alguma coisa para acrescentar. Espero que a gente tenha podido, né, somar, trazer informação, porque é isso que é importante, né? Desmistificar, né? Então era isso. Muito obrigada, viu, gente? Eu queria agradecer ao Brasil pelo convite. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Secretaria Municipal de Saúde, que me cedeu aqui o espaço da sala para poder fazer essa live, aqui na Unidade Américo Veloso, na Praia de Ramos, e que estaremos sempre à disposição do que vocês precisarem para outras conversas, para outros eventos. É sempre bom trocar com você. Tá? Agradeço muito, assim, e com relação ao que as senhoras falaram, né? Essa questão da informação. Eu acho que mais importante, a gente pensa muito em informação técnica, né? Mas eu acho que a informação que as senhoras trouxeram hoje aqui é essencial, é a que dá autenticidade mesmo, né? E veracidade às pessoas que passam por essas mesmas questões, que vivenciam tudo isso. E quando a gente fala de forma prática o que a pessoa vive, né? De fato, mostra para essas pessoas as possibilidades reais de que é possível. Quem falou aqui hoje foram pessoas que passam por tudo isso, que têm crianças, né, pessoas, na verdade, atípicas no seu ambiente, e que isso não está impedindo nada. Como todos nós, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, todos nós temos as nossas questões, né, nossas limitações. Então, é muito importante quando a gente traz pessoas falando não só de questões técnicas, mas principalmente de experiências. Foi o que aconteceu também na live passada sobre a síndrome de Down, e agora nessa não foi diferente. Então, agradeço muito ao Conselho, né, por estar disponibilizando esses profissionais para falarem conosco com tanta propriedade desses temas tão importantes, né, e tão necessários para a nossa sociedade. Então, obrigada mesmo, primeiramente, por terem aceitado o convite de fazer parte da estação do Programa de Atendimento Especial e por ter compartilhado conosco do conhecimento de vocês quanto ao tema.
Eu também espero que as senhoras tenham gostado de participar, porque para nós foi muito importante falar sobre esse assunto, que é tão atual e que ainda traz muitas indagações. Então, todos esses esclarecimentos trazidos aqui hoje, eles foram de extrema relevância. E para quem quiser tirar dúvidas e obter maiores informações, a gente chegou a disponibilizar aí embaixo, né, o contato do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Rio de Janeiro. E, mais uma vez, o meu muito obrigada. Então, bom, a nossa live ela está chegando ao fim. Eu gostaria de dizer que é um prazer participar da ação, né, desta ação tão importante, onde a Marinha do Brasil, através do SAISM, tem permitido a disseminação de informação e agregado maior conhecimento à família naval. Eu agradeço ao Abrigo do Marinheiro, que mais uma vez nos cedeu esse espaço, e a todos que nos acompanharam até agora. Tenham uma boa tarde e até a próxima!